Boa noite a todos. Vamos iniciar a apresentação do trabalho de Inorgânica 3 sobre o artigo Extração por solvente de cobre, um exercício de metalurgia extrativa para laboratórios do ensino de graduação. Bom, a hidrometalurgia, ela designa processos de extração de metais nos quais a principal etapa de separação do metal envolve reações de dissolução do minério em meio aquoso. Para tal, realiza-se a etapa de lixiviação, que é a dissolução seletiva de minérios contendo metal através de reações com ácidos e bases. Os mais utilizados são o ácido sulfúrico, o hidróxido de amônio ou o sódio. Para isolar o metal, pode-se utilizar a precipitação ou a concentração por extração com solvente, que é estudado no artigo. Nesse processo, a fase aquosa contendo metal solubilizado é misturada junto de uma solução hidrofóbica contendo ligante extrator. Esse ligante ele é responsável por coordenar o cobre 2 e removê-lo da fase aquosa. Então, aqui ao lado a gente tem um esquema de um tanque de mistura. A água contendo o metal entra por um lado e o solvente orgânico contendo o ligante por outro. Após a mistura, quando as fases retornam a se dividir, o metal agora complexado ele está na fase orgânica. Bom, essa extração ela precisa ser seletiva, né? E para que facilite os posteriores processos de purificação. Então, na sequência, vamos analisar como o complexo ele é formado, como funciona a extração seletiva. Nesse caso, estudaremos a seletividade do cobre sobre o níquel. Para explicar o artigo, então, será necessário se basear nos conhecimentos da teoria do campo cristalino, analisando o efeito Ian-Teller, na série de Irving Williams e na dependência do pH durante a complexação de metais. Falando sobre a extração, os ligantes oxinas fenólicas são ótimos extratores e correspondem a 25% da produção mundial de cobre. A estrutura dessas moléculas apresenta uma hidroxila fenólica e um grupo oxima. Como pode-se ver na imagem, os hidrogênios desses grupos fazem pontes de hidrogênio com a outra oxima, formando dímeros. Essa pré-organização da molécula facilita a posterior introdução do metal com a saída dos dois hidrogênios centrais. Após a complexação, a molécula continua a apresentar as pontes de hidrogênio, o que aumenta a estabilidade do complexo. Outro fator que ajuda na estabilidade é o tamanho do átomo de cobre, que se encaixa perfeitamente no espaço entre as duas oximas, sem a necessidade das outras ligações se deslocarem. Assim, a molécula obtém a forma de um pseudo-macrociclo de 14 membros. Para a liberação do cobre após a extração, é necessário adicionar ácido sulfúrico, assim protonando novamente a oxima fenólica e liberando cobre para a solução. Posteriormente, é realizado o processo de eletrólise para reduzir o cobre 2+ para cobre zero, e esse processo já é parte da purificação do cobre. Falando agora especificamente sobre o ligante utilizado no artigo. A salicilaldoxima é um ligante bidentado rígido, com um átomo pi doador e um átomo sigma ligante. No caso, o nitrogênio é o sigma ligante e o oxigênio é o pi doador. O cobre ele realiza 4 ligações de caráter covalente e o complexo formado ele constitui um quelato, que apresenta elevada constante de estabilidade, característico dos quelatos. A carga ela é praticamente nula, já que o ligante ele fica -1, com carga -1, ao perder o hidrogênio da hidroxila. O complexo ele é estabilizado pelas ligações de hidrogênio, como eu havia falado, e assume uma configuração quadrático-planar. A geometria ela é explicada pelo fato do ligante ser capa2 rígido, isto é, ele se coordena com o metal por dois sítios diferentes que não possuem rotação. Aqui a gente tem um benzeno, que é rígido, e aqui uma ligação dupla que também é rígida. Então, essa molécula não tem como girar
e se coordenar de forma diferente. Então, esses átomos só poderiam estar nessa conformação, visto que não há espaço para a entrada de mais um ligante para assumir uma configuração octaédrica, e se girássemos um ligante a fim de obter uma configuração tetraédrica, haveria um impedimento estérico. Um lado do ligante iria se aproximar do outro ligante, enquanto o outro lado ficaria mais afastado. Isso aumentaria a instabilidade do complexo. Bom, então temos um complexo Ml2 com número de coordenação 4, e pela contagem de elétrons pelo modelo covalente, nós temos 11 elétrons do metal e 3 elétrons de cada ligante, totalizando 17 elétrons. Se aprofundando agora no tema da seletividade, como mencionado anteriormente, a seletividade do cobre sobre o níquel segue um dos princípios básicos, que é a estabilidade do complexo. No caso de complexos formados com íons de valente de spin alto, estes seguem a série de Irving-Williams, que nada mais é do que uma reflexão da combinação de efeitos eletrostáticos e de energia de estabilização do campo cristalino. Esse diagrama é uma forma mais simples de se olhar para a estabilidade, utilizando o log de K de uma reação de complexação. Quanto maior o K, maior é a concentração dos produtos, logo mais estável é o complexo. Como podemos ver nesse diagrama, o cobre 2+, está no topo por apresentar um maior K. Sendo assim, ele forma o complexo mais estável. Quando consideramos apenas a energia de estabilização do campo cristalino, complexos quadráticos planares com metais D8 são mais estáveis, levando a pensar que haverá preferência em formar um complexo com níquel 2. Contudo, vimos que os efeitos eletrostáticos também são levados em conta. Isso explica, por exemplo, por que os complexos de cobre 2 são frequentemente distorcidos ou não são octaédricos. Também explica por que o cobre 2 forma complexos com maior constante de formação que os de níquel 2. Quanto maior a constante de formação de um complexo, mais facilmente ele irá se formar. No caso da salicylaldoxima, por ser muito ácida, ela facilmente se desprotona e na forma iônica é mais solúvel, tornando um agente complexante mais eficiente, o que é mais necessário para o níquel 2, que irá formar complexo somente quando o pH for acima de 2, sendo que para um bom rendimento o pH deverá ser superior a 4. Já o cobre forma complexo com a salicylaldoxima em pH muito ácido, tendo um ótimo rendimento em pH igual a 1. Com isso, podemos facilmente deduzir que a constante de formação do complexo cobre-salicylaldoxima é maior que a do níquel. Mesmo que houvesse outros metais na mistura, sabendo a constante de formação de cada um dos complexos, poderíamos extrair seletivamente cada um deles, bastando apenas controlar o pH. O gráfico abaixo trata exatamente da formação de complexo metal-oxima fenólica. No caso da solução que continha cobre 2 e níquel 2, mantendo o pH abaixo de 2, vamos extrair apenas o cobre. Por esse motivo, foi observada apenas a formação do complexo de cobre. Qualquer estrutura molecular não linear que se encontre em um estado eletronicamente degenerado será instável e sofrerá algum tipo de distorção para reduzir a sua simetria e quebrar a degenerescência. Um estado eletronicamente degenerado é aquele que há mais de uma possibilidade de distribuição dos elétrons em orbitais degenerados. Complexos de metais D9, como o do cobre 2, são os que mais sofrem com o efeito Ian-Teller, desfavorecendo a formação de complexos tetragonais. Por isso, ou formam os complexos octaédricos distorcidos, quase sempre alongados no eixo Z, ou quadráticos planares. Um complexo octaédrico de cobre 2 possui um elétron desemparelhado nos orbitais EG degenerados. Este elétron fica alternando entre os orbitais dx quadrado, y quadrado e dz quadrado, que possuem praticamente a mesma energia, e isso tem como consequência provocar um alongamento nas ligações do eixo Z. Este alongamento vai provocar um desdobramento dos orbitais T2G e EG, não havendo mais orbitais EG degenerados. E a remoção da degenerescência aumenta a energia de estabilização do campo cristalino, sendo que os orbitais com componente Z vão reduzir sensivelmente a sua energia, estabilizando em um nível menor. Já os orbitais com apenas componentes x e y vão se estabilizar em um nível mais alto. Se temos um complexo quadrático planar, o desdobramento desses orbitais é ainda mais evidente, sendo que o orbital dz quadrado, que um complexo octaédrico pertencia a EG, se estabiliza de tal forma que fica um nível de energia inferior a dxy. Como efeito prático,
teremos apenas um elétron no nível de maior energia, enquanto que no complexo octaédrico de cobre 2 haviam 3, aumentando assim a sua energia de estabilização do campo cristalino. O que explica por que o cobre 2 forma complexos quadráticos planares mais estáveis em relação aos mesmos que são octaédricos. A salisaldoxima é um ligante quelante, bidentado, de estrutura rígida, que se liga ao metal através do par de elétrons livres do nitrogênio doxima, um ligante sigma, e do oxigênio fenólico, um ligante pi doador. Na ligação com o metal, forma anéis de 6 membros, cujo efeito quelante é aumentado devido a ligações de hidrogênio entre o oxigênio da oxima e o hidrogênio fenólico, que forma anéis de 5 membros. Devido a todas essas características, ela não forma complexos tetraédricos. Ainda, ligantes quelantes normalmente formam complexos de campo forte, e isso favorece ainda mais a geometria quadrado-planar. Complexos quadráticos planares podem ter isomeria cis-trans, mas isso não ocorre com a salisaldoxima, pois a formação em trans é muito favorecida devido às ligações de hidrogênio. Complexos quadráticos planares apresentam grande desdobramento dos seus orbitais, e as transições eletrônicas ocorrem entre os orbitais dxy e dx², e não entre os orbitais t2g e g degenerados, como em um complexo octaédrico. Quanto ao metal, temos o cobre 2, que possui 9 elétrons disponíveis para as ligações do complexo metálico. Conhecendo bem o metal, seu estado de oxidação, o ligante, a estrutura do complexo formado, somos capazes de explicar a cor do complexo. As cores que vemos nos complexos são devidas às transições de elétrons que ocorrem nos orbitais D hibridizados. O ímã metálico influencia na quantidade de elétrons disponíveis, determinando quais níveis possuem elétrons passíveis de serem energizados e quais são os estados de energia disponíveis para esses elétrons. Já o ligante, seja de campo forte ou fraco, bem como a organização espacial do complexo formado, influenciam na diferença de energia entre os níveis, onde ocorrem as transições eletrônicas e quais serão esses níveis. Quando um composto absorve um fóton de luz, ele excita um elétron ao nível superior de energia. Se a energia absorvida for na região do visível, enxergaremos as cores que não foram absorvidas. Em um complexo de cobre 2 quadrático planar, as transições ocorrem entre os orbitais dxy, que está ocupado, e dx², y², que está parcialmente disponível. A diferença de energia entre os níveis está na região do visível e corresponde à cor do complexo formado. Neste caso, nota-se que ela absorve energia na faixa entre o violeta e o azul esverdeado, e portanto visualizamos o complexo da cor amarela alaranjada. Também ocorrem transições dos níveis de menor energia para o orbital dx², contudo, elas requerem maior energia e, por estarem na região do ultravioleta, não são percebidas pelos nossos olhos. No caso da amostra contendo os íons de níquel 2, não coordenados, os orbitais D estão degenerados e, portanto, as transições ocorrem no mesmo nível, e a energia necessária para isso é muito pequena e está na região do infravermelho. Por isso, não visualizamos cor. Podemos teorizar de que forma os conhecimentos vistos em Química Inorgânica 3 se aplicam a problemas práticos, sendo que, em nosso caso, se tratava de caracterizar um complexo formado, bem como entender por que se observava apenas a formação de um complexo e não de outro. E essa preferência tem forte impacto econômico, pois muitos metais são assim obtidos. A hidrometalurgia é responsável pela produção de uma infinidade de metais, inclusive metais preciosos como o ouro e a platina. O artigo original era um exercício de hidrometalurgia para alunos de graduação, que buscava demonstrar que era possível separar o cobre do níquel. Pesquisando um pouco mais, fomos capazes de identificar que, na verdade, tal processo poderia ser utilizado para separar outros metais, bastando fazer um controle adequado do pH. Por se tratar da formação de complexos metálicos, optamos por pautar a análise em torno da teoria do campo cristalino. Acreditamos que com isso conseguimos, de maneira clara e concisa, caracterizar o complexo quanto às ligações formadas, disposição espacial, níveis de energia e cor.